Fala galera, tudo tranquilo? Vamos resolver uma questão da prova caótica do Colégio Naval de 2015 que pesou a mão em geometria. Para quem não me conhece, meu nome é Pablo Marques, fiz Colégio Naval por longos anos, tive resultados bons no Colégio Naval, 18 de 20, gabarito e EPK, e hoje eu sou professor de matemática e o meu foco é para você, aluno que vai fazer o Colégio Naval ou a EPK. Então assim, essa questão é uma questão que um aluno do curso teve dúvida, me mandou, eu resolvi, fiz uma solução que eu acho muito interessante, decidi gravar para ele. Então se você quer ser um aluno que assiste as minhas aulas, vê as aulas que eu produzo, acessa os materiais que eu produzo pensando na experiência que eu tive como aluno, nas dificuldades que eu tive, e quer ter o poder, o prestígio de me mandar uma solução e ter talvez uma solução comentada em vídeo, então você vai clicar no link que está aqui na descrição, porque as vagas para o curso completo de matemática estão abertas e com preço promocional. Então vem para a solução. ABC é um triângulo equilátero. Eu já comecei desenhando um triângulo ABC e vamos lembrar o que é o equilátero. Triângulo equilátero é aquele que tem lados de mesma medida e ângulos internos de 60 graus. Então aqui, ó, 60 graus e assim vai. Aí ele me fala assim: C já deu um ponto do plano ABC, externo a esse triângulo. Aí tu fica assim, cara, eu quando era aluno, eu tinha uma dificuldade gigantesca de construir figuras. Porque eu desenhava, aí montava, aí lia a próxima informação, vi que eu tinha feito errado. Então acabou, eu não sou mais afobado assim. Depois que eu entendi como que funcionava, depois que eu virei professor, depois de que eu comecei a fazer essas questões, eu entendi. Não vou marcar ponto, filho. C já deu o ponto externo nesse triângulo tal que DB intersecta AC. Ou seja, o ponto B é esse aqui. Se o ponto D tivesse, por exemplo, aqui abaixo, qualquer região aqui abaixo, ó, eu não intersectaria AC. Ó, DB não intersecta, DB não intersecta. Se eu tivesse o meu ponto D aqui nessa região, DB não intersecta AC. Então, para DB intersectar AC, o que eu preciso, filho? Para DB intersectar AC, eu preciso que D esteja nessa região aqui. Conseguiu perceber isso? Talvez já esteja um pouco mais avançado, porque os alunos não conseguem. Então, ó, vou apagar aqui essa série de pontos que fiz, para que não tenha problema. Então, preste atenção. O meu ponto dele está por aqui. Agora, vamos ler a próxima informação antes de marcar qualquer coisa. Intersecta sem E com A, sabe-se que BAD igual a ACD. Sempre tem um mal educado que acha que tem que gritar na rua. Mas tudo bem. Sabe-se que BAD igual a ACD. Então, ó, BAD. Então, o ponto dele tem que formar aqui, ele tem que ser perpendicular com essa reta. Então, ó. Ponto dele faz parte dessa reta aqui em laranja. Agora vamos para a próxima informação? BAD igual a ACD. ACD. Então aqui eu preciso formar um ângulo de 90 também, ó. E então consegui ver onde é o meu possível ponto D. Olha lá que legal. Meu ponto D está aqui. Quais as informações que eu preciso levar em consideração, filho? ACD igual a 90. ACD igual a 90. BAD igual a 90. Putz, ele me fala também uma coisa interessante, legal, bonita. Qual coisa ele me fala? Ele me fala que BD intersecta AC no ponto E. Então vamos lá. Vamos ver se o desenho ficou muito ruim. Pior que nem ficou tão ruim assim. Esse ponto aqui de intersecção é o ponto E. Pô, Pablo, maneiro, show. O que ele me fala? Ele me pede a razão entre as áreas de BAC e ABE. Então, ó, quem são as áreas que ele pede que eu faça razão? Ó, essa área em azul e essa área aqui, ó,
em vermelho. Cara, o que você precisa se lembrar? Você precisa se lembrar que triângulos que têm a mesma altura, a razão entre as áreas é a razão entre as bases. Como esses triângulos aqui, ó, ABC, BEC e ABE, são triângulos que têm uma mesma altura, então você tem essa propriedade legal. Você tem que a razão entre as áreas, ó, e eu vou colocar aqui para você. A razão entre as áreas que ele te pede, BEC e as áreas ABE, se você quiser calcular essa razão, você só precisa achar a razão CE sobre AE. Aí tu me fala assim, pô, Pablo, maneiro. Qual foi o meu raciocínio para construir a solução desse problema? Meu primeiro raciocínio foi começar montando ângulos. Chamar aqui de 60. Tá. Se eu falasse, por exemplo, que esse ângulo aqui é alfa, aqui eu já tenho 60 com 90, 150. Então aqui teria que ser o 30 menos alfa. Se o ângulo todo é 60 e aqui eu já tenho alfa, aqui vai ser o 60 menos alfa. 90, 60 menos alfa, aqui teria que ser o 30 mais alfa. Aí eu sei o seguinte, se eu prolongasse aqui, eu vou até botar de preto mesmo. Se eu prolongasse aqui, olha que interessante, tá, filho? Se eu prolongasse aqui, ó, vou prolongar a reta, o segmento BC de B para C, ó. Vou prolongar, prolonga. Então, ó, até prolongar mais um pedacinho. Prolonguei. O que eu sei de maneiro? Eu sei que esse ângulo aqui, ó, ele é quanto falta para chegar a 180, porque esses três ângulos compõem um ângulo raso. Então, ele é um ângulo de 30. Aí eu falei assim, caraca, o que acontece, ô Sara, se eu prolongar aqui? Falou assim, pô, vê aí, não custa nada. Então, eu vou dar uma forçada aqui, tá, gente? Não vai ficar tão reto assim, não. Vou dar uma forçada só para fechar o triângulo e não ficar com a figura muito gigantesca. Ó. Pô, Pablo, a figura tá feiona. Verdade. Concordo contigo. Dessa vez eu vou precisar. Olha que legal. Preste atenção. 30 com 90 dá 120. Esse ângulo aqui é de 30. Para dar 90. 120 com 30 dá 150. E significa dizer então que esse ângulo é 30. 30, 30, esse ângulo aqui é 120, ó. De fato, 90 mais 30 dá 120, é um ângulo externo. Aí eu falei assim, caraca, bicho. Então vamos fazer assim. Esse lado aqui, eu decidi na hora fazer assim, pô, olha para o triângulo. 90, 30, 60. Eu vou chamar o oposto a 30 de A. O oposto a 90 é o dobro, 2A. Triângulo egípcio, tá? Para quem não se lembra, vou colocar aqui no cantinho. Ó. Olha o que é o triângulo egípcio aí, filho. Triângulo egípcio é aquele que tem ângulos 90, 30 e 60. O que você tem de propriedade? Tomando a hipotenusa, quem está oposto a 30 é metade da hipotenusa. Quem está oposto a 60 é metade da hipotenusa raiz de 3. Triângulo egípcio é metade de um triângulo equilátero. Então, legal. Vi que esse triângulo aqui, ó, ele é egípcio. A, 2A, oposto a 60 é metade da hipotenusa raiz de 3. A raiz de 3. Significa dizer, então, que esse lado é A raiz de 3, que esse lado é A raiz de 3 e que AC também é A raiz de 3. Tranquilo? Maneiro. Legal. Agora, olha pra cá. Se eu tenho aqui oposto a 30 sendo A, oposto a 30 sendo A, significa dizer, então, que oposto a 120 tem que ser A vezes a raiz de 3. Pablo, como tu chegou nesse resultado? Tem duas formas. Lei dos senos. Esse lado está para o seno de 30, assim como esse lado está para o seno de 120. Tu chegaria no A raiz de 3, ou você baixa a altura. Traçando a altura aqui, você vai formar dois triângulos congruentes e egípcios. Você chegaria. Mas o importante é você ter isso aí em mente.
Olha que legal, olha que legal. Olha como o meu desenho está mal construído. BC, a raiz de 3, CF, a raiz de 3 também. Caramba, Pablo. Legal, né? A raiz de 3 é a raiz de 3. Aí eu fiquei, depois que eu me deparei com isso aqui, eu fiquei assim, cara, mas eu preciso ter alguma forma de relacionar com o CE. Eu preciso relacionar com o CE. E os ângulos estão parecidos, sabe? Os ângulos, eles estão parecidos. Eu falei assim, pô, quando eu comecei a estudar a geometria, eu sei o seguinte, tomada uma reta e um ponto fora da reta, existe uma e apenas uma reta paralela à reta dada e que passa pelo ponto. Então vai ser isso que eu vou fazer, filho. Se liga. Tomei a reta AC como base, ó, reta AC. Vou traçar uma reta paralela. Ó. Vou traçar uma reta paralela. Vou chamar esse ponto aqui de D', por exemplo. Eu sei que o todo tem que dar a raiz de 3. Por que isso é legal? Porque quando eu traço a reta paralela, esse ângulo aqui ser 60, implica que esse ângulo aqui é 60, porque são ângulos correspondentes em retas paralelas. Maneiro. Mas o que? Implica que esse ângulo aqui é 90. Primeiro porque esse ângulo é alterno interno com esse, segundo porque a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180. Isso já me deixou mais confortável. Oposto a 60 é metade da hipotenusa vezes a raiz de 3. Oposto a 30 é metade da hipotenusa, então fica A sobre raiz de 3. E oposto a 90 é o dobro desse cara, então fica 2A dividido por raiz de 3. Tá, legal. Se o todo é A raiz de 3, aqui vai ser A sobre raiz de 3. Pablo, por quê? 2A mais A vai dar 3A. 3A sobre raiz de 3 é a raiz de 3, que é o tamanho todo. Ah, que legal! Mas toda vez que eu tenho reta paralela dentro de triângulo, eu tenho semelhança. Então percebe aqui em cima, ó. Olha para o triângulo. Triângulo BDD'. BDD'. Vou marcar aqui para ti, ó. BDD'. O que você tem de curioso? Esse triângulo tem que ser semelhante ao triângulo BSC. Triângulo BSC. Quer verificar? Não confia em mim, não acredita em mim, não. Olha que legal. Eu tenho no triângulo BSC um ângulo de 60 e um ângulo de alfa. Eu tenho no triângulo BDD' um ângulo de 60 e um ângulo de alfa. Então eu tenho o seguinte, vamos construir a semelhança aqui, ó. Vamos construir. Oposto a alfa no triângulo BSC, eu vou comparar na seguinte ordem. Triângulo BSC para o triângulo BDD'. Então a gente tem aqui, dois pontos. Então a gente tem aqui, oposto a alfa no BSC, eu tenho EC. Oposto a alfa no grandão, eu tenho A sobre raiz de 3. Assim como oposto a nada no BSC, eu tenho A raiz de 3. Oposto a nada, eu tenho 2A sobre raiz de 3 mais A raiz de 3. Olha que legal, vamos ver quanto dá isso. 2A sobre raiz de 3 mais A raiz de 3. Passo raiz de 3 multiplicando. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. 3A mais 2A, então fica 5A sobre raiz de 3. 5A sobre raiz de 3. Ou seja, ó, tchane, 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 tchane. Significa dizer, então, que EC é igual. Divisão entre frações, eu repito a primeira. Vou até botar na linha de baixo. Divisão entre frações, eu repito a primeira. E multiplico pelo inverso da segunda. Quem é o inverso da segunda? 1 sobre 5. E achei o valor de EC, né? Achei o valor de EC, né? E EC é igual a A raiz de 3 sobre 5. EC igual a A raiz de 3 sobre 5. Só que o que eu sei? Que EC
mais AE tem que dar a raiz de 3, porque esse pedaço mais esse pedaço dá o lado do equilátero. Então, se EC é 1/5 do lado, significa dizer então que lindo, significa dizer então que AE são 4/5 do lado. Então vai dar 4A raiz de 3 sobre 5. O que isso significa, filho? Significa dizer então que a razão entre as áreas é a razão entre 1/5 do lado e 1/4 do lado. Então essa razão vai dar, 1/5 do lado e 4/5 do lado. Então essa razão entre as áreas tem que dar 1/4. Tu faz A raiz de 3 sobre 5 dividido por 4A raiz de 3 sobre 5. Vou até fazer aqui em cima para você. Só para você que não está tão acostumado a fazer conta. Ó, A raiz de 3 sobre 5 dividido por 4A raiz de 3 sobre 5. Se liga, A raiz de 3 com A raiz de 3 foi embora. 5 com 5 foi embora. Ficou 1 dividido por 4. 1/4. 1/4. Essa era a resposta do problema do Colégio Naval, sem usar Menelaus, sem usar esse monte de coisa, usando só o raciocínio aqui. Tamo junto, espero que vocês tenham entendido. Matheus, espero que você tenha entendido também. Solução boa, problema muito interessante, bem difícil. E para quem quer ter essa ideia, participar, ter a minha ajuda, o meu auxílio, o meu suporte e da equipe como um todo, tirando dúvida, assistindo aulas, acessando a bons materiais, então entra pro curso logo, porque esse tempo vai acabar, essa oportunidade você não pode perder. Clica no link da descrição e tamo junto.